Bom dia, nono ano. Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? A aula de hoje vai ser sobre rebeliões rurais e urbanas da República Velha. Eu dividi essa aula em duas partes. Por quê? Porque esse capítulo, o capítulo 5 do livro de vocês, ele é resumido. Porém, ele fala sobre as questões das rebeliões, tanto que aconteceu no campo quanto na cidade. Fala sobre a questão do contestado e também fala sobre o cangaço. Então, assim, é um assunto muito extenso. Eu preferi dividir em duas partes para não ficar um vídeo muito longo. Eu coloquei para vocês aqui, ó, figuras que representam o que a gente vai falar, como a Guerra de Canudos, a Revolta de Canudos. Temos a Revolta da Vacina, que também vai ser no próximo na próxima videoaula. A Guerra do Contestado, os dois aqui, ó, e o cangaço. Então vamos ver hoje a Guerra de Canudos e outros. A Revolta da Vacina e o cangaço eu vou deixar para a próxima aula. Vamos ver. As rebeliões da República Velha. Durante muito tempo, a história tradicional fez vista grossa para a opressão e a miséria que vitimava o povo. Quando ficou impossível ocultar a exploração, criaram mentiras sobre o caráter brasileiro. Mentira segundo a qual somos tontos e conformados com a vida subdesenvolvida que levamos. Mas as revoltas político-sociais mostravam claramente que não somos tão pacíficos e cordeiros como a velha história quer mostrar. A primeira revolta que eu vou passar para vocês é a Revolta de Canudos, que ela se deu em 1893 e 1897. No governo de Prudente de Moraes, eclodiu grandes movimentos, de revolta social entre os humildes sertanejos baianos. O líder dos sertanejos era Antônio Vicente Mendes Maciel, mais conhecido como Antônio Conselheiro. Esse homem, senhor de fervorosa religiosidade, foi considerado missionário de Deus pela vasta legião de sertanejos que, desiludidos das autoridades constituídas, escutavam suas pregações político-religiosas. Não compreendendo certas mudanças surgidas com a República, Antônio Conselheiro declarava-se, por exemplo, contra o casamento civil e por isso foi identificado como fanático religioso e monarquista. Eu coloquei para vocês um trecho de um poema da Guerra de Canudos. Esse trecho desse poema, ele encontra assim aquelas literaturas de cordéis. Mas esse aí eu retirei da internet e está disponível no site ao lado. Ele diz o seguinte: Guerra de Canudos. Vou narrar para os meus leitores, num trabalho consciente, a campanha de Canudos, a maior do continente. Milhares assassinados, vencidos caluniados na história contundente. Porque Antônio Vicente, ou Antônio Conselheiro, era na comunidade santo mito guerrilheiro. Foi de Quixeramobim, acendeu o estopim na bomba do formigueiro. No Nordeste brasileiro, que explodiu em Canudos, na combustão da miséria, nos corpos semidesnudos. Quando balas de canhão trituravam no sertão esqueletos cabeludos. Então, o que vocês quiserem verificar o restante, está disponível no site ao lado, que eu coloquei aqui, ó, para vocês. Antônio Conselheiro chegou em 1893 a uma velha fazenda abandonada no sertão baiano e ali liderou a formação de Canudos. Desde os tempos do Império, ele fazia pregações que atraíam multidões de moradores do sertão nordestino. A Revolta de Canudos ocorreu entre os anos de 1893 e 1897, na Bahia. Milhares de pessoas se mudaram para Canudos, buscavam paz e justiça em meio à fome e à seca do sertão. Comandada por Antônio Conselheiro, a população vivia no sistema comunitário, em que as colheitas e os rebanhos e o fruto do trabalho eram repartidos. Só havia propriedade privada dos bens de uso pessoal, não havia cobrança de impostos nem autoridade policial. A prostituição e a venda de bebidas alcoólicas eram rigorosamente proibidas. O povoado de Canudos tinha leis próprias, não obedecendo ao poder público que governava o país.
representavam uma alternativa de sociedade para os sertanejos que desejavam fugir da dominação dos grandes coronéis. Os fazendeiros baianos e a elite política local temiam o crescimento de Canudos e passaram a exigir providências do governo para destruir a comunidade. Os inimigos da comunidade de Canudos diziam que ali viviam fanáticos, loucos e monarquistas. A história tradicional repetiu essas acusações como se fossem verdades absolutas. Assim, não considerava que um dos principais motivos que uniam os sertanejos de Canudos era a necessidade de fugir da fome e da violência. A religiosidade foi a forma encontrada pelos sertanejos para traduzir sua revolta e sua vontade de construir uma ordem social diferente. A destruição de Canudos. Com as tropas dos coronéis locais e do governo estadual baiano, não conseguiram esmagar as forças de Canudo. O governo federal entrou na luta. Várias tropas militares enviadas pelo poder central foram derrotadas. Um poderoso exército de 7.000 homens foi organizado pelo próprio ministro da Guerra. Canudos foi completamente destruído em 5 de outubro de 1897. Mais de 5.000 casas foram incendiadas pelo exército. Além da revolta de Canudos, houve revoltas messiânicas, a fé popular e a luta contra a opressão. O termo messianismo é usado para designar os movimentos sociais em que milhares de sertanejos fundaram importantes comunidades comandadas por um líder religioso, e a ele era atribuído qualidades como o dom de fazer milagres, realizar curas e profetizar acontecimentos. O messianismo desenvolveu-se em áreas rurais pobres que reagiram à miséria. Seus componentes básicos eram a religiosidade do sertanejo e seu sentimento da revolta contra a miséria, a opressão e as injustiças das repúblicas dos coronéis. Na história do Brasil, o termo messianismo é usado para dar um nome aos movimentos sociais nos quais milhares de sertanejos fundaram comunidades comandadas por um líder religioso. Surgiu em áreas rurais pobres atingidas pela miséria. Seus dois dos principais componentes eram a religiosidade popular do sertanejo e seu sentimento de revolta. Na República Velha, os dois principais exemplos de messianismo foram os movimentos de Canudo e do Contestado. A luta possível. Muita coisa divulgou-se sobre Antônio Conselheiro e sua gente. Diziam que eram loucos, monarquistas e comunistas. Durante muito tempo esconderam a verdade e o motivo que uniu os sertanejos em Canudos, a vontade de escapar da fome e da violência do sertão, conseguindo reunir um grande número de seguidores. Antônio Conselheiro estabeleceu em Canudos um velho arraial no sertão baiano. Em pouco tempo, Canudos era uma das cidades mais povoadas da Bahia. Eles viviam no sistema comunitário em que as colheitas, rebanhos e os frutos eram repartidos entre todos. Ninguém possuía nenhuma propriedade, pois os únicos bens eram roupa, móveis, etc. Com isso, fazendeiros começaram a temer o poder de Antônio Conselheiro e exigiram do governo estadual que acabasse com o arraial de Canudos. Nisso travou-se grandes batalhas até que um dia organizou-se um exército de 7.000 homens, que destruiu Canudos completamente e toda a população sertaneja morreu defendendo sua comunidade. Guerra do Contestado. Ocorreu entre os anos de 1912 a 1916, na fronteira entre Paraná e Santa Catarina, numa região contestada, ou seja, disputada pelos dois estados. Nessa área, era grande o número de sertanejos sem terra e famintos que trabalhavam sob duras condições para os fazendeiros locais e duas empresas norte-americanas que atuavam ali. Os sertanejos de Contestado começaram a se organizar sob a liderança de um monge chamado João Maria. Após sua morte, surgiu em seu lugar um outro monge conhecido como José Maria, que era Miguel Lucena Boaventura. Reuniu mais de 20.000 sertanejos e fundou com eles alguns povoados que compunham a chamada Monarquia Celeste.
A monarquia do contestado tinha um governo próprio e normas igualitárias, não obedecendo às ordens emanadas das autoridades da República. Os sertanejos do contestado foram violentamente perseguidos pelos coronéis fazendeiros e pelos donos das empresas estrangeiras. Com o apoio das tropas do governo, o objetivo era destruir a organização comunitária dos sertanejos e expulsá-los das terras que o ocupavam. Em novembro de 1912, o monge José Maria foi morto em combate e santificado pelos moradores da região. Seus seguidores criaram novos núcleos que foram combatidos e destruídos pelas tropas do Exército Brasileiro. Os últimos núcleos foram arrasados por tropas de 7.000 homens armados. Bom, meus amores, chegamos ao final de mais um vídeo. Após eu farei a segunda parte desse vídeo com a guerra da chibata, a guerra da vacina e o cangaço. Um enorme beijo para vocês e fiquem com Deus.